obrigada, Renato, pelo convite e oportunidade para falar para a nossa audiência seleta de médicos residentes, contratados e professores sobre esse tema, síndrome coronariana aguda. Na verdade, o convite foi mais específico que isso, ele foi direcionado para um aspecto do manejo da síndrome coronariana aguda que eu e o professor Jorge vamos abordar hoje com os senhores. Nós sabemos que dentro deste contexto de síndrome coronariana aguda, nós temos duas síndromes, pacientes que chegam com angina instável e pacientes que se apresentam com infarto agudo do miocárdio sem supradesnível de segmento ST. Essa condição é relativamente prevalente na nossa emergência e está associada com risco eminente de morte por paciente, risco de morte ou de evolução para um infarto não fatal. Por esse motivo, hoje em dia, o manejo desses pacientes envolve uma estratificação de risco inicial para a identificação de uma estratégia ou uma conduta mais adequada e até um encaminhamento desses casos com vistas a reduzir esses eventos ou esse risco de desenvolver eventos cardiovasculares. Nas últimas décadas, eu diria que foram inúmeros estudos, inúmeros avanços que nos mostraram qual o manejo mais adequado e ideal para esses pacientes. Manejo farmacológico envolvendo terapia antiagregante plaquetária, anticoagulante, antitrombóticos e antiisquêmicos, além de um suporte intensivo que estruturou e que embasa toda a nossa conduta quando o paciente chega na emergência na unidade coronariana. Entretanto, parte do foco da atenção do manejo da síndrome coronariana aguda tem sido destinada à decisão de que esse paciente deve ou não ser avaliado do ponto de vista invasivo, com conhecimento da anatomia coronariana e procedimento de revascularização no caso de identificar lesões percutâneas, no caso de identificar lesões obstrutivas, quer seja por procedimento percutâneo ou cirúrgico, ou uma outra estratégia de observar, acompanhar o paciente e caso ele desenvolva alguma complicação ou evidência de isquemia, ele então é encaminhado para procedimento invasivo. A avaliação ou a comparação dessas duas estratégias foi motivo de vários estudos. E felizmente eu trago para os senhores hoje, não são estudos observacionais, nem um pouco do relato da minha experiência. São ensaios clínicos randomizados, feitos exatamente para comparar essas duas estratégias. Até o presente, são 9 ensaios clínicos que foram conduzidos com esse objetivo, sendo que 7 envolveram mais de 200 pacientes. E é um pouco a história dos resultados desses estudos, de uma análise crítica desses estudos que eu gostaria de desenvolver com os senhores nos próximos 20 minutos. Todos esses estudos envolveram um protocolo em comum, onde os pacientes com angina instável e infarto sem onda Q eram selecionados, era instituído uma terapia farmacológica que era contemporânea ao período em que foi realizado esses estudos, e os pacientes então eram randomizados para um grupo para ser avaliado de modo invasivo, num momento precoce, poderia ser com algumas horas de evolução do quadro até alguns dias, e se fosse identificado lesões, ele era encaminhado para revascularização. Versus um outro grupo, que era chamado conservador, ou seletivo invasivo, como tem sido dito nos últimos tempos, onde o paciente era manejado farmacologicamente, estabilizado o quadro, e se ele desenvolvesse complicações ou evidência de isquemia em repouso, ou mesmo induzida por testes não invasivos, esse paciente então ia para avaliação da anatomia com cineangiocoronariografia e procedimentos de revascularização. Em todos esses protocolos, os pacientes foram acompanhados por um período de tempo mais prolongado para avaliar a ocorrência de desfechos. O primeiro desses estudos foi o time 3B, que avaliou 1.453 pacientes, publicados há quase uma década atrás, 1995, onde o grupo esse grupo do time mostrou que não havia diferença entre um tratamento invasivo ou um tratamento conservador em relação à ocorrência de morte ou infarto nessa população, chamando a atenção que esse estudo foi um pouco de quebra de paradigma. Uma estratégia invasiva era mais preconizada até então. Seguindo esse, o estudo Vanquish, que foi realizado também nos Estados Unidos em hospitais VAs, de veterans, em 1998, mostrou resultados que iam ao encontro desses achados iniciais, com aumento de desfechos combinados de morte e infarto num período precoce também de 1 ano, às custas de um aumento de mortalidade. Os dados foram surpreendentes e mostravam que talvez uma estratégia conservadora fosse mais prudente. O resultado do estudo MEIT, um estudo pequeno, 200 pacientes, também mostrou resultados semelhantes. Uma mudança um pouco de trajetória surgiu em 99 com os resultados do estudo FRISC,
O estudo Frisch, realizado na Holanda, em outros países, foi na Holanda, na sua maioria, 2.457 pacientes, que foram randomizados para essas duas estratégias, e esse foi o primeiro estudo a mostrar que talvez uma estratégia invasiva teria um benefício nessa população, chamando a atenção que a mortalidade nesse estudo foi extremamente baixa, questionando um pouco a capacidade de generalizar os resultados daquela população. Um estudo também nessa linha foi o TATICS, publicado em seguida, realizado pelo mesmo grupo time 3B, onde 2.456 pacientes com síndrome coronariana aguda, características que pelo menos conferiam um risco moderado de ter alguma complicação, foram avaliados por essas duas estratégias. E o que o estudo mostrou? Os mesmos resultados do estudo Frisch, que uma estratégia invasiva teria um benefício maior, com uma incidência de desfechos menor, uma redução de 22% do desfecho combinado, mas olhando morte e infarto neste período, também foi significativa a diferença entre os dois grupos. Um achado importante do estudo TATICS, que eu diria norteou um pouco a nossa prática nos últimos anos, foi avaliar o efeito dessas terapias ou dessas estratégias em diferentes grupos de risco, definido a priori pelos pesquisadores. E esse estudo mostrou que num grupo de baixo risco não havia diferença entre uma estratégia mais conservadora e uma estratégia mais invasiva. Por outro lado, num grupo de alto risco, a estratégia mais invasiva tem um benefício maior, ou foi o que foi encontrado pelos autores, sendo limítrofe a significância no grupo intermediário. O que nós tínhamos até então, até final de 2002, 2003? Esses são os estudos principais, os três primeiros mostrando, de repente, um benefício ou uma ausência de benefício de uma estratégia invasiva, talvez em alguns casos deletério, e os últimos três, o Frisch, o TATICS e o RITA 3, também publicado logo em seguida, mostrando que uma estratégia invasiva, com o cateterismo precoce, poderia ter um benefício em redução de morbimortalidade. Isso tudo foi compilado recentemente numa meta-análise publicada no JAMA no ano passado, onde os autores mostraram que os estudos publicados até 2005 sugeriram ou demonstraram que havia uma redução de 18% na incidência de morte e infarto em um ano, quando os pacientes são submetidos ou são encaminhados por uma estratégia mais agressiva, sendo uma redução absoluta de 2,2% desses eventos combinados. Entretanto, essa meta-análise também aponta que, do ponto de vista de mortalidade, morte total, na combinação de todos esses ensaios clínicos, não existe diferença significativa entre uma estratégia e outra. E esse é o racional para o último estudo que foi publicado, que é o estudo ICTUS, publicado agora em setembro de 2005, onde os autores avaliaram 1.200 pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, pacientes com dor típica, dor em repouso na sua maioria, alterações de marcadores séricos de troponina e isquemia no eletro ou doença arterial comprovada, e em cima de uma terapia farmacológica ótima, de enoxaparina, aspirina, clopidogrel com uma dose de ataxi e abciximab para pacientes que fossem a intervenção percutânea, eles avaliaram qual o benefício de um manejo invasivo versus um manejo seletivamente invasivo para a ocorrência desse desfecho primário, de morte, infarto ou reinternação por síndrome coronariana aguda em um período de um ano. E a hipótese dos autores era demonstrar que um manejo invasivo estaria relacionado com uma redução desses desfechos neste período avaliado. E os resultados foram surpreendentes, tenho certeza que para os autores e para nós também. O estudo mostrou que uma estratégia invasiva precoce não teve diferença na incidência de desfechos quando comparado com uma estratégia invasiva seletiva, ali na ordem de 22,7% e 21,2% ao longo de período de um ano, chamando a atenção que a mortalidade foi baixa nos dois grupos, de 2,5%. Olhando com um pouquinho mais de detalhe esses desfechos, nós vemos que a mortalidade não foi diferente, e o que foi diferente foi uma combinação dos outros desfechos. O infarto agudo do miocárdio foi mais frequente na estratégia invasiva precoce, sendo que a rehospitalização por síndrome coronariana aguda foi mais frequente no grupo
manejado com uma estratégia mais conservadora no início. Frente a esses resultados, o que se faz? Mudança de paradigma de novo? Ignoramos o estudo ICTUS? Na verdade, eu acho que nós temos que fazer um exercício que nós fazemos na cardiologia cada vez mais. Nosso problema não é a falta de ensaio clínico randomizado. Nosso problema agora é uma análise e o uso dessa informação no dia a dia. E é esse exercício que eu gostaria de fazer nos próximos minutos. Comparar os resultados todos esses estudos. Uma análise crítica levando em consideração qual é a população que foi efetivamente estudada, qual a terapia que realmente foi empregada em cada estudo, que tipo de estratégia que foi comparado, e o desfecho realmente foi o mesmo entre os estudos. Começando pela população estudada. Olhando a descrição dos pacientes, os critérios de inclusão são muito parecidos, pacientes com dor, com menos de 24 horas de sintomas, com alterações eletrocardiográficas e ou marcadores sérios. Olhando as características dessa população, desde idade, história de infarto prévio, evidência de isquemia no eletrocardiograma, ou mesmo marcadores de troponina, eles são muito semelhantes, talvez até com uma tendência do ICTUS ter selecionado um grupo um pouquinho mais de risco, na medida em que todos tinham que ter troponina positiva. Mas isso justificaria as diferenças nos resultados? Eu acredito que não. O segundo ponto é a terapia que foi empregada, a terapia farmacológica em cima desses pacientes. Na verdade, a terapia era o estado da arte no momento da realização de cada um desses estudos, de 1994 a 2005. Então, vocês podem imaginar como existe uma heterogeneidade nesses fatores. Aspirina e beta-bloqueador foi usado por todos, ou era preconizado no protocolo. Enoxaparina começou a ser utilizada depois do estudo TATIX, foi usada de rotina somente no RITA-13 e no ICTUS. G2B3A foi usado em somente 2 estudos, o TATIX e o ICTUS, sendo que o ICTUS somente em quenia e intervenção. E a principal diferença, eu acredito, que são nesses 2 fatores. Clopidogrel e estatina em dose alta. Clopidogrel foi usado por protocolo com uma dose de ataque de 300 mg em todos os pacientes do ICTUS, e estatina, dose alta de atorvastatina, 80 mg, também era preconizado dentro do delineamento, sendo que aqui 93% dos pacientes estavam com estatina na alta hospitalar. Isso é importante? Eu acho que é. Vale a pena visitar os resultados dos estudos que nos basearam o uso do clopidogrel e estatina na síndrome coronariana aguda. O estudo CURE, 12 mil pacientes, mostrou que clopidogrel associado à aspirina nesses pacientes reduz eventos de morte, infarto e AVC combinados, especialmente às custas de uma redução de quase 1,5 percentual absoluto na incidência de morte, de infarto agudo no miocárdio com onda Q. A atorvastatina, em dose alta, também se mostrou benéfico quando comparado já com pravastatina numa dose moderada. Esse é o dados do estudo PROVE, mostrando que a atorvastatina nessa dose pode reduzir ao longo de um período de quase mais que um ano e meio, em 16% esses eventos combinados. Então, parte dos achados que nós identificamos no ICTUS podem ser atribuídos às diferentes terapias instituídas? Eu acredito que sim. Outro aspecto que vale a pena comentar são as intervenções do grupo invasivo e do grupo conservador. No grupo invasivo, algumas diferenças, o time 3B não usava ainda, não tinha sido reconhecido a importância dos stents, ele começou a ser utilizado nos outros estudos, embora por protocolo o grupo invasivo não foi muito diferente entre os estudos. Pequeno encaminhamento em relação ao horário ou momento de realizar a CAT, embora sem diferença tão importante. Chama a atenção que eu acho que parte dos resultados poderiam ser explicados pela diferença do encaminhamento do grupo conservador. Os critérios utilizados pelos diferentes estudos para encaminhar um paciente para cateterismo ou não foi um pouco diferente. Teve alguns estudos, por exemplo, o estudo Frisk, que foi muito conservador. O paciente tinha que ter muita isquemia para ser encaminhado para o cateterismo. Da mesma forma, o RITA-3 e ao inverso do TATIX e do ICTUS. E isso se traduz pelo percentual de cateterismo durante a internação hospitalar, mostrando bastante variabilidade entre os estudos. Isso poderia explicar os resultados do ICTUS? Vamos dar uma olhada na comparação de todos esses trabalhos. Isso aqui pode parecer complicado, mas na verdade é uma diferença entre o percentual de revascularização do grupo invasivo e conservador, nesse eixo aqui, plotado pela diferença absoluta em morte ou infarto no período de um ano.
E o que nós podemos ver é que existe quase uma relação curvilínea, se não linear, entre quanto mais a diferença entre a revascularização do grupo conservador em relação ao invasivo, maior foi o benefício do estudo, versus aqueles que tinham pouca diferença. Será que o ictus, essa diferença poderia responder aos resultados do ictus? Resposta é não. Na verdade, o ictus foi um estudo que mostrou uma diferença grande entre as duas estratégias e, mesmo assim, o resultado favoreceu o grupo, ou pelo menos não favoreceu o grupo invasivo. E o último ponto que merece um comentário é em relação à definição dos desfechos. Para as pessoas que não são muito da área, poderiam dizer que morte e infarto é um desfecho duro e não se discute. Mas, na verdade, existe uma certa nebulosidade nesses desfechos. Morte é fácil de entender, mortalidade total foi o desfecho encaminhado. A incidência de infarto espontâneo, quase todos eles usaram o mesmo critério. Entretanto, infarto agudo do miocárdio relacionado a procedimento de intervenção coronariana percutânea ainda é motivo de debate na literatura. Os critérios utilizados em níveis de elevação de CK-MB em relação à normalidade varia de estudo para estudo, sendo que o mais conservador foi o ictus. 50% dos infartos identificados no ictus foram infartos relacionados a procedimentos percutâneos. Então, nós estamos olhando uma estratégia que beneficiou elevações enzimáticas. Será que isso é importante? Eu acho que é importante também. Na verdade, vários estudos mostraram que mesmo pequenas elevações dos níveis de CK-MB têm impacto em mortalidade em 30 dias e em 6 meses. Os próprios autores do ictus reconheceram isso. Na verdade, utilizando diferentes critérios para infarto agudo do miocárdio, muda um pouco a incidência de infarto, mas sempre a estratégia invasiva precoce teve uma incidência maior desses desfechos. Então, esse por si só não responderia ou não seria o suficiente para justificar os achados. O que nós fazemos com esses resultados do ictus? Será que podemos ignorá-los? Eu acho que não. Eu acho que são resultados válidos e que nós temos que, de alguma forma, entender onde eles se situam na nossa prática. Gostaria de concluir fazendo o que eu imagino ser hoje um manejo, um encaminhamento dos pacientes com síndrome coronariana aguda. Assumindo que nós temos capacidade, baseada em inúmeros estudos, de fazer uma estratificação de risco ideal, nós podemos instituir uma terapia ótima, demonstrada por diferentes estudos, nós podemos identificar qual a melhor estratégia. Eu acho que a discussão hoje não é cateterismo ou não cateterismo, é tentar saber para quem, quando e como nós vamos identificar esses pacientes que devem ser avaliados de manejo mais agressivo. Nós sabemos que um grupo de muito baixo risco, que nem foi avaliado nos ensaios clínicos, não precisa ser encaminhado para cateterismo, uma postura mais conservadora é o adequado. Um grupo de altíssimo risco, que também não foi avaliado nesses estudos, que deve ser imediatamente encaminhado para hemodinâmica. E nós temos agora, num cenário onde um grupo de risco moderado ou moderado a alto, nós temos duas opções de tratamento. Um tratamento de invasivo precoce ou invasivo seletivo. Eu diria que, baseado nos estudos contemporâneos, nós não podemos afirmar com certeza que uma estratégia invasiva precoce é superior que uma estratégia conservadora. Ambas estratégias, no meu entendimento, são aceitáveis, sendo que a decisão de utilizar uma ou outra para determinado paciente deve considerar a estimativa de risco, disponibilidade, condições institucionais para realizar um ou outro procedimento e, certamente, as preferências do paciente. Muito obrigada. Essa nossa apresentação, na realidade, é uma controvérsia e o desafio que o professor Fux, quando indicou meu nome aqui, me fez é que eu ia ser o primeiro indivíduo que ia conseguir brigar com a Carise durante todos esses anos que ela tem de trabalho aqui. E é difícil brigar com a Carise. É fácil brigar comigo, até porque muitas vezes eu briguei pela Carise no passado. Então, eu vou tentar apresentar uma visão um pouquinho diferente da interpretação desses dados. Nós não conhecemos cada uma das apresentações e eu me preocupei especificamente com a Carise, assim, vamos evitar usar os mesmos slides, porque nós temos muitos slides em comum. O
potencial conflito de interesse que eu possa ter aqui nessa apresentação não se manifesta através das minhas associações com a indústria de equipamentos ou farmacêutica. Ela se manifesta especificamente porque eu faço cardiologia intervencionista e aí se estabelece um evidente conflito de interesse, que não precisa nem ser revelado, porque está nos meus créditos. E eu quero mostrar um pouquinho da história que eu tenho em relação a controvérsias relacionada com síndromes coronarianas agudas. E ela começa lá em 1984, quando pela primeira vez eu tive uma discussão com o professor Rubem Rodrigues, então faz mais de 20 anos, e até 1996, cada uma dessas apresentações, vocês verem aqui que tem alguns cardiologistas intervencionistas de carteirinha, o Dr. Leopoldo Piegas, que representa sempre um grupo muito agressivo, aqui no consenso de angioplastia de 94, que os cardiologistas intervencionistas quase me mataram, o Expedito Ribeiro falou até da minha mãe nessa discussão aqui, e sempre vejam vocês, a despeito de eu ser cardiologista intervencionista, eu estava sempre aqui ocupando a posição do conservador. O mesmo assunto, a partir de 99, continuaram havendo essas controvérsias, vocês veem em cada um desses eventos aqui, e o que aconteceu é que a discussão perdeu a graça. Eu continuava sempre na posição de conservador, e o que aconteceu? Nós acumulamos evidências que tornaram essa discussão desnecessária, porque até os cardiologistas intervencionistas liam os ensaios clínicos e seguiam as recomendações derivadas desses. Portanto, houve um período de silêncio. A partir de 2001, essas controvérsias desapareceram. E elas retornaram agora com a publicação do ensaio clínico Ictus, e é isso que eu vou tentar defender. Então, só para mostrar para vocês, em todas essas posições, essas discussões, eu estava do lado conservador. Aqui, pela primeira vez, eu me apresento no lado mais agressivo. E o que nós temos? Nós temos fundamentalmente essa série de ensaios, que já foi muito bem apresentada pela professora Carice, onde nós temos então acumulado, e isso é a nossa felicidade, nós cardiologistas, felicidade, mas também desafio. Nós temos dados. Várias outras áreas de medicina não têm o privilégio de contar com informações tão sólidas, e mesmo assim nós discutimos. E nós estamos discutindo hoje aqui, fundamentalmente, dados acumulados de 9.000 pacientes versus um novo dado de 1.200 pacientes. E o que nós vamos fazer com esta informação? Mostrando de uma outra forma aquilo que a professora Carice já demonstrou, um aspecto importante quando se estuda estratificação de risco em síndrome coronariana aguda é avaliar exatamente o quanto os dois grupos foram diferentes. E nós temos um extremo aqui, que é o time 3B, o primeiro deles, que foi desfavorável para a estratégia de intervenção, onde a diferença é 64% para 58%. Então, não havia como comparar. Isso se mantém em níveis um pouco melhores nos estudos que se seguem, né? Como já foi salientado, tanto o MATE quanto o VINO são estudos pequenos, mas nos estudos mais recentes, a diferença, como vocês veem, do FRISC em diante, que é o divisor de águas do conhecimento nessa área, nós passamos a ter diferenças importantes. Alguns desses estudos com características distintas, por exemplo, o FRISC teve como característica maior um grande número de pacientes que foram tratados por cirurgia de revascularização miocárdica, enquanto que os estudos mais recentes os pacientes são tratados fundamentalmente por revascularização percutânea. E o Ictus repete essa diferença, portanto o Ictus é apropriado para testar essas duas estratégias. Do ponto de vista da informação que acumulou até agora, é interessante porque nós tivemos uma publicação em julho de 2005, que foi essa meta-análise, que já foi apresentada, e nós tivemos 2 meses depois um novo estudo que não concorda exatamente com essa meta-análise. Aqui vocês têm cada um daqueles ensaios clínicos que eu salientei, inclusive os ensaios de menor poder, como o VINO, que é esse aqui, que tem um intervalo de confiança muito grande, e incluindo também os ensaios que não representam a prática moderna de cardiologia, como, por exemplo, o VANQUISH. Mas, do ponto de vista prático, não houve diferença de mortalidade nessa meta-análise, como também não houve diferença de mortalidade no Ictus. Portanto, nesse sentido, tudo de acordo até agora. O que realmente é diferente em relação à meta-análise
é a incidência de infarto do miocárdio, já estabelecido, já deixado bem claro pela professora Carize, infarto do miocárdio relacionado com o procedimento, ou seja, a elevação de marcadores de necrose após a intervenção percutânea. Na meta-análise, mesmo considerando os ensaios antigos, que definitivamente não refletem a prática atual, há uma vantagem da diminuição de infarto agudo do miocárdio a partir da meta-análise, o que não acontece com o ictus. E o ictus foi muito cuidadoso porque eles fizeram subanálise usando cada um dos critérios que se escolha para estabelecer infarto. Então parece que nesse estudo é uma realidade que houve maior incidência de infarto agudo do miocárdio baseado em marcadores de necrose e associados à intervenção. A pergunta que se faz, e essa nós não temos condições de responder, porque nós não temos dados para isso, é de que a associação entre o chamado infarto enzimático e prognóstico, que em séries de caso existe, foi demonstrado pela professora Carize, será que o benefício que se tem pela intervenção percutânea na síndrome coronariana aguda não compensaria isso? Nós não temos uma resposta para essa situação. A verdade é que nós temos nessa meta-análise de 9.000 pacientes uma vantagem, uma redução de infarto, e nesse estudo de 1.200 pacientes não temos essa vantagem. E na rehospitalização há uma coincidência de informações. Na meta-análise nós temos uma vantagem para a estratégia invasiva e também isso acontece no ictus. Então nós temos claramente os três desfechos maiores: mortalidade, concorda a meta-análise com o ictus; rehospitalizações, concorda a meta-análise com o ictus; e finalmente incidência de infarto pós-procedimento. O ictus mostrou desvantagem à intervenção percutânea. Um dado importante que aparece claramente na meta-análise, que é vital e que inclusive reflete a minha mudança de interpretação da literatura a partir de 99. Aqui vocês têm o mesmo resultado da meta-análise, só que estratificando por publicações antes de 99 e após 99. E aqui é a demonstração pictórica da nossa mudança de conduta nesta instituição. Nosso serviço sempre foi muito conservador no manejo das síndromes coronarianas agudas sem supra, e a partir de 99 nós mudamos a nossa conduta, mudamos baseado, agora olhando para trás, em dados muito consistentes. Não havia evidência para usar uma estratégia invasiva até 99, passou a ter depois de 99 e nós mudamos a conduta. Da mesma forma, mostrando o que já foi apresentado pela professora Carize de uma maneira um pouquinho diferente, a presença de elevação de troponina favorece ainda mais a intervenção invasiva e, da mesma forma, qualquer outro marcador também favorece. Então, são duas informações que foram claramente incorporadas à nossa rotina assistencial, ou seja, a partir de 99 nós mudamos a nossa conduta e também a nossa conduta foi influenciada pela presença, pela estratificação de risco baseada nos marcadores de necrose. O ictus, em relação a esses dois aspectos, como já foi demonstrado, ele é contemporâneo, ele reflete a melhor prática terapêutica e ele tem troponina positiva. Então, nesse sentido, ele está de acordo com, ele deveria ir ao encontro dos achados da meta-análise. E aqui vem a felicidade que nós cardiologistas temos e que outros colegas muitas vezes não têm. Nós temos o privilégio de poder contar com dois, no caso aqui, quase 10 ensaios, que tem um vai para um lado e outro vai para o outro. Nesse ensaio aqui houve vantagem da intervenção em amarelo, nesse ensaio aqui houve vantagem da intervenção em vermelho. Então, baseado nesse privilégio que nós temos, é que hoje nós estamos aqui discutindo. E o que nós podemos fazer em relação a isso? Nós, em primeiro lugar, podemos fazer como alguns colegas, em geral, que não frequentam o hospital de clínicas, que eles não leem a literatura e eles não ouvem. Portanto, fica fácil de tomar decisão. No Brasil, na cardiologia, isso era bem prevalente há uma década atrás. Tem gente que ouve, que lê, mas que não entende. Então, esse é um problema e que também não ocorre nesse hospital. Nós temos um outro grupo que aqui tem uma certa prevalência desse grupo, é que o indivíduo que lê, que entende, mas que não aplica porque é cabeçudo. Isso existe também. E mais adiante, num nível mais elevado,
nós temos o nome, um indivíduo que lê, entende e aplica, e como foi a apresentação, o diapositivo final da professora Carise, tem o indivíduo que lê, entende, discute com o paciente e aplica. Esse é o nível mais avançado de prática da medicina baseada em evidência. Mas tem um subgrupo que muitas vezes participou de discussões como essa comigo, que tem uma característica diferente. É esse aqui, ele está até abaixo, porque ele é tão mais baixo que os outros, que é o grupo que lê, que entende, mas não aplica, porque isso vai contra os seus interesses frequentemente econômicos. Então, nós temos que considerar esse aspecto quando nós discutimos este assunto. Fundamentalmente, nós temos de um lado um viés que eu assumo que eu possa ter aqui, que vá contra os meus interesses, e nós temos um outro lado que aqui que poderia ser o contraponto do cabeçudo. Mas, na realidade, nem eu nem a Carise vamos nos colocar nessa posição. Eu vou dar um passo adiante. Para nós tomarmos uma conduta clínica, nós temos que começar a discussão nos estudos de eficácia, que foi só isso que nós discutimos até agora. Nós só discutimos eficácia, ensaio clínico, situações ideais, e a partir disso nós temos que ir para estudos de efetividade. E nós temos o privilégio, graças à professora Carise, nós temos o privilégio de termos bons estudos de efetividade sobre este assunto nesta instituição. O primeiro deles foi publicado há 2 anos e meio atrás, que é esse trabalho publicado no Critical Pathways in Cardiology, que a professora Carise é a primeira autora, eu estou lá na rabeira aqui, e é um estudo que reflete uma informação muito importante. Fundamentalmente, é um estudo observacional, pacientes que foram internados em diferentes semestres a partir de 99,2. Vejam que interessante, é 99,2 por quê? É porque em 99 tinha mudado a informação da literatura e nós mudamos as nossas condutas com um trabalho muito importante da professora Carise em implementar isso nas rotinas do hospital. E nós vamos comparar fundamentalmente o resultado da nossa intervenção. Eu quero dizer para vocês que o nosso desempenho até esse período, em termos de síndrome coronariana aguda, e particularmente infarto agudo do miocárdio, era pífio. Nós tínhamos uma mortalidade, comparado com o resto da literatura, inaceitável. Esse é o dado que eu tenho de infarto do miocárdio nos últimos 16 anos, de novo, coletado pela professora Carise. E nós mudamos a conduta. Essa conduta seguia as novas diretrizes, e as novas diretrizes diziam que nós tínhamos que usar mais intervenção e fazer mais cateterismo, e ao longo dos semestres nós vemos um aumento, começando lá com 30% de cateterismo em pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra, chegando lá em 2001, segundo semestre, a 60%. Vejam, por exemplo, que aqui no ictus, a diferença de cateterismo cardíaco foi de 97% no grupo agressivo versus 53% no grupo conservador. Vejam que a nossa frequência aqui está parecida mais com o conservador do que com o agressivo, a despeito de uma rotina assistencial muito modificada em relação ao nosso referencial, mas aqui eu tenho que salientar que todos os pacientes do ictus tinham troponina elevada, portanto eles caracterizavam um risco maior do que a maioria dos nossos pacientes. E na intervenção percutânea, o aumento então é mais drástico ainda. Nós começamos lá em 99, no segundo semestre, com 13%, e atingimos 40%, aqui sim mais intermediário, 28% e 60% a intervenção. Portanto, houve uma mudança drástica nas nossas condutas baseada na evidência disponível. E qual foi o resultado disso? Pela primeira vez em 15 anos, na realidade nessa época em 12 anos, nós tivemos uma redução fantástica da mortalidade das nossas síndromes isquêmicas agudas sem supra, que é o dado que eu apresento aqui. Nós temos uma redução do inaceitável 9% para o esperado em instituições de alto nível de 2%. Portanto, esse estudo mostra claramente que nós melhoramos a efetividade no momento que mudamos a nossa conduta. E eu posso dizer para vocês que a gente já tinha feito outros estudos com infarto agudo do miocárdio e nós não tínhamos conseguido melhorar desempenho até que nós passamos a aplicar as diretrizes. Mas a pergunta que se faz é o seguinte: nessa época nós não tínhamos troponina aqui. Aqui o Hospital de Clínicas é interessante, foi o último hospital de Porto Alegre, é o mais avançado em produção de conhecimento, mas foi o último a ter troponina no manejo desses pacientes. Por quê? Porque nós somos preocupados com custo-efetividade. Nós tivemos que mostrar que o uso da troponina era custo-efetivo. E esse é o segundo trabalho, foi publicado agora em janeiro no International Journal of Cardiology, de novo, a doutora Carise aqui, depois eu lá no fundão,
E nesse estudo, nós avaliamos, como não era disponível, uma série de pacientes não era disponível a troponina, nós reavaliamos o impacto da troponina no manejo dos pacientes. Estudo observacional, novamente, estudo de efetividade. Vejam que aqui nós temos o paciente que fazia diagnóstico de infarto clássico, por história, eletrocardiograma e enzimas, e o infarto redefinido é o infarto aquele que nós estamos falando, é um infarto que se manifesta apenas por alteração de nível de troponina. E esse é um infarto importante no estudo ictus. E aqui os desfechos que se avaliou são desfechos todos clinicamente relevantes durante a internação. E vejam o que aconteceu. Essa é a distribuição de diagnóstico de infarto, 16% em 363 pacientes, 16% usando apenas os marcadores de necrose tradicionais. Quando nós usamos troponina, nós temos mais 11% de pacientes que passa a ter infarto. Então a troponina traz uma informação adicional à nossa prática. E essa informação adicional tem implicação nos desfechos do paciente. Então vejam vocês aqui, óbito, eventos são aqueles que eu mostrei para vocês, ou procedimentos de cardiologia intervencionista. Vocês vejam então, sem infarto, essa é o que se encontra. Quando o indivíduo tem infarto clássico, seja por aumentação, infarto sem supra ou com supra, nós temos um aumento da mortalidade importante em 13 vezes, um aumento dos eventos em 6 vezes e um aumento do número de procedimentos em 7,5 vezes. Mas o dado importante é que quando nós buscamos uma informação que não estava disponível para os clínicos nessa posição, nós vemos que aqueles que têm só elevação de troponina, e esses são os pacientes que nós estamos preocupados com ictus, esses pacientes também têm uma mortalidade mais elevada, também 7 vezes, também tem mais eventos, 5 vezes, e também tem mais procedimentos. Mas esses procedimentos, eles são feitos numa situação diferente. Aqui vocês veem o mesmo grupo, sem infarto, infarto redefinido, elevação só de troponina, e infarto clássico. Aqui é o percentual de cine realizado. Claro que o grupo que tem diagnóstico de infarto no nosso hospital, vejam que por diretriz, pelas nossas recomendações, na realidade todos esses aqui deveriam em algum momento fazer cine, mas na prática foi quase 60%. Mas o que acontece é que o infarto redefinido acaba fazendo cine, aquele só com troponina elevada, e esta cine é feita mais tardiamente, como vocês veem aqui. Então, um percentual 40% desses que tiveram troponina elevada não sendo disponível essa informação para os pacientes, nós temos que eles fazem a cine mais tardiamente, e mais adiante eu vou mostrar para vocês que talvez fazer cine tardiamente não seja tão bom quanto parece. Mais do que isso, se nós falamos em rehospitalização, que foi um dos desfechos de cada um dos ensaios que nós falamos, uma análise multivariada, esse aqui é um estudo que ainda não está publicado, foi só um tema livre no Congresso, eu quero mostrar para vocês que o que realmente prevê reinternação é exatamente o indivíduo que faz síndrome coronariana aguda e tem troponina elevada. Esse é o que volta depois e que está de acordo com os resultados dos ensaios clínicos, que talvez esse paciente seja candidato a uma intervenção um pouco mais agressiva. Então eu queria propor, para depois discutir o que eu acho que deve ser feito, que eu não vou conseguir brigar com a Carice, né? Eu mudei um pouco o título da minha apresentação. Em vez de estratificação de risco em síndrome coronariana sem supra ictus não mudou a conduta, eu faço uma negociação do ictus mudou um pouco a conduta. Eu acho que essa é a situação atual. Abre-se espaço para uma decisão de julgamento, como já foi apresentado pela professora Carice, abre-se espaço pela essa decisão de julgamento, mas é muito importante que não se faça o raciocínio grosseiro, maniqueísta, de que agora então não precisa avaliar os pacientes. Nós precisamos avaliar melhor ainda. E eu guardo para minha réplica a minha proposta, que não é necessariamente a rotina do serviço, mas eu coloco em discussão de como avaliar esses pacientes. Muito obrigado. Então agora eu convido a professora Carice e o professor Jorge, sim, para vir à mesa. Tu vai projetar? Ok. Sim, então,
Sim, claro. Nós teremos agora, seguindo a forma tradicional desses debates, 5 minutos para réplica da professora Carise, 5 minutos para tréplica do professor Jorge, e depois abriremos para perguntas. Obrigada. Na verdade, como eu tinha dito no início, eu e o Jorge nos preparamos para uma abordagem de agonista e antagonista no tema. O Jorge, embora ele tenha colocado nele o nome dele por último, é uma forma de diminuir. Na verdade, ele foi o sênior, ele foi o mentor, né, de todos os trabalhos. Ele foi o meu orientador. E, de certa forma, por trabalhar com ele há mais de 15 anos, eu posso dizer que é um pouco previsível as considerações. Eu agradeço o Jorge por ele ter trazido os resultados nossos, na verdade, muitos acadêmicos na época, que se tornaram residentes, que alguns ainda ficam aqui conosco, de dados que nós coletamos na nossa instituição sobre exatamente qual é a nossa prática, qual é o impacto dos ensaios clínicos no nosso dia a dia. E como o Jorge demonstrou, foi com muita satisfação que nós conseguimos, ao longo dos últimos anos, mudar uma rotina, mudar uma prática, implementar protocolos, implementar rotinas que fizessem com que os nossos resultados melhorassem, os nossos resultados assistenciais. Nós conseguimos reduzir a mortalidade ao longo desse período de modo significativo. Às custas, certamente, de vários fatores, entre eles uma melhora da terapia farmacológica instituída durante esse período. Nós conseguimos aumentar o percentual de uso de aspirina, de beta-bloqueador, de enoxaparina, redução de fármacos que não tinham tanto benefício. Então, é uma combinação de fatores, e essa ideia que eu quero passar, além da ideia de que nós fomos convencidos que uma estratégia mais invasiva teria benefício para essa população. Cateterismo cardíaco foi gradativamente sendo instituído com cada vez mais frequência nos nossos pacientes. E o que eu gostaria de dividir com vocês hoje são os resultados mais atuais ainda dessa série. São resultados de 2005, mostrando que nós continuamos nessas tendências. Na verdade, nós aumentamos mais ainda o percentual de pacientes com síndrome coronariana aguda que são submetidos a cateterismo cardíaco. Da mesma forma, os pacientes continuam sendo submetidos bastante a procedimentos de revascularização, 56%, chegando quase próximo ao grupo de intervenção do ictus, né? Se somarmos junto a cirurgia de revascularização, dá 62%. E como isso teve um impacto ou não no nosso desfecho, que é a mortalidade? E, infelizmente, eu trago esses dados. Na verdade, isso é a ponta do iceberg. CAT ou não CAT, eu comentei, é parte de todo esse processo. Nós não conseguimos, na verdade, manter os resultados alcançados. Nós tivemos, no primeiro semestre de 2005 avaliado, um aumento da mortalidade, chamando a atenção que isso é um estudo observacional, nós não temos controle, né, para características clínicas dos pacientes. Mas a mortalidade de infarto nesse período foi de 12,5%. Não gostaria de deixar a ideia, né, de que, na verdade, nós retrocedemos, como às vezes o Jorge gosta de chamar a atenção. Eu acho que não. Eu acho que o ponto não é fazer cateterismo ou não fazer cateterismo. Eu acho que é um conjunto. É uma série de ações, desde terapia farmacológica ideal, é o cuidado do paciente, é a continuidade do cuidado do paciente, que deve ser visto. E isso sim eu acredito que tem impacto em desfecho relevante. Do ponto de vista de eficiência, fazer CAT ou não fazer CAT, não mudou o tempo de permanência do paciente na nossa instituição nos últimos anos. Continua ficando em média 10 dias. A novidade é que eu acho que nós estamos numa nova fase, uma fase que nem o Renato comentou, da unidade vascular, liderada aqui pelo professor Nazi. Em 2006, nós estamos atendendo o paciente que chega com síndrome coronariana aguda com uma outra estratégia, uma outra perspectiva. Não trago dados objetivos porque eles são um número ainda pequeno de pacientes. Nós temos menos de 40 pacientes coletados, mas a informação que eu posso adiantar preliminar é que nossos índices de mortalidade são inferiores a 5%. Muito obrigada. Eu gostei muito de ver os dados de 2005 apresentados e eu desafio, nós já cometemos o erro de culpar os pacientes quando o nosso desempenho não é bom. Nós passamos, até a publicação daquele trabalho do Critical Pathway, nós passamos 10 anos
dizendo que os nossos pacientes morriam porque eles eram doentes. Nós, inclusive, fizemos uma análise comparativa com grupos de outros países e publicamos isso no exterior. E eu acho que nós temos que tomar um cuidado de não cometer o mesmo erro. Eu continuo reforçando a hipótese de que nós estamos fazendo regressão à média. Em toda intervenção de gestão, nós temos um efeito muito positivo. Logo que eu assumi a chefia do serviço há 8 anos atrás, nós fizemos um grande esforço de redução de tempo de internação e conseguimos reduzir o tempo de internação dos nossos pacientes. E logo houve regressão à média. Então eu levanto a hipótese sempre, eu acho que isso nós temos que testar formalmente, de que está havendo regressão à média e nós estamos deixando de ser. É verdade que nós continuamos melhor. Lembro que aquela mortalidade de infarto que a Carize mostrou de 18% em 2001 se mantinha acima de 20% até a aplicação dessas nossas rotinas assistenciais. Então 12% é melhor do que 23%, 24%, que é o que nós tivemos ao longo de todos os anos 90, com estudos muito cuidadosos e vários deles publicados. Então eu levanto a hipótese porque isso representa um desafio para que novas intervenções como a unidade vascular e a nova unidade que nós estamos montando na cardiologia possam ter um desempenho melhor e que esse desempenho se tenha reflexo em efetividade e, como disse a Carize, em eficiência, porque nós continuamos sendo muito ineficientes. 10 dias de internação média para síndrome coronariana aguda não é aceitável do ponto de vista de uma instituição como a nossa. Mas, de qualquer forma, eu quero fazer a minha contribuição de como eu vejo que nós podemos melhorar esse desempenho que passou a uma piora recente. E eu uso essa frase da conclusão da meta-análise do JAMA, que diz: estratégias futuras devem explorar a minimização do risco inicial associado com a revascularização, que é o que nós vimos no ictus, focando em pacientes de alto risco, otimizando o momento da intervenção e maximalizando o uso de outras intervenções. E é isso que eu acho que nós temos que explorar. Ao invés de nos comportarmos de maneira, como eu disse anterior, maniqueísta, dizer, então agora não fazemos mais cine, nós temos que melhorar o nosso desempenho. Então nós temos que estratificar melhor. E não esquecer que o que realmente o ictus mostrou é que a apresentação isolada de aumento de troponina não estratifica adequadamente. Eu acho que isso a minha colocação vai ao encontro daquele diapositivo do contínuo do risco cardiovascular na síndrome coronariana aguda. Então nós temos que respeitar, quando um paciente se apresenta com todas essas características, dizer, não, esse aqui não precisa. O paciente já tem infradesnível de ST, esse paciente, e ele pode ter algumas dessas outras características, esse paciente é de alto risco, ele merece uma avaliação invasiva, e isso nossos estudos de efetividade mostraram a vantagem que ocorre. Só para salientar, como já disse a professora Carize, no ictus 49% tinha alteração de infradesnível de ST e 100% tinha troponina. Então nós temos que melhorar na nossa estratificação e não aplicar uma estratégia burocrática de que, agora todo mundo, nós podemos internar o paciente no CTI, dar 3 dias e aí depois fazer um teste não invasivo e definir se ele vai adiante ou não. Não podemos esquecer essa estratificação clínica do risco. Em segundo lugar, eu gostaria de levantar um aspecto muito importante. O momento da intervenção tem implicação. Esse aqui é um estudo que foi publicado por um grupo alemão em 2003, no JAMA, 410 pacientes com síndrome coronariana sem supra, com infradesnível de ST ou com troponina aumentada, ou seja, pacientes de alto risco. E eles foram randomizados para fazer uma intervenção, todos eles foram a intervenção percutânea, pelo menos cateterismo diagnóstico, 3 a 5 dias versus uma estratégia de manejo imediato, que é algo que nós fazemos aqui. Hoje na unidade vascular, e na realidade nos últimos 7 anos, na nossa emergência, nós atendemos a cardiologia, faz consultoria, identifica os pacientes de alto risco, faz a intervenção quando necessário, e esse paciente tem alta do hospital sem nem mesmo ter entrado numa unidade de internação ou no CTI. Então, isso foi feito nesse estudo com menos de 6 horas. É um estudo bem contemporâneo, usa a dose de ataque mais adequada hoje de 600 mg de clopidogrel e usa também a intervenção bem agressiva antitrombótica. A mediana do tempo do grupo
rápido foi 2,5 horas e 86 horas no grupo que foi mais lenta a intervenção. E o resultado que se vem aqui, que é o desfecho em 30 dias de morte e AM, houve vantagem da intervenção precoce. Isso foi um estudo que mudou a nossa conduta no sentido de esfriar o processo. E é importante salientar que no ictus, o tempo médio foi do grupo que recebeu a intervenção foi 23 horas. Então é possível que a gente possa melhorar um pouquinho o nosso desempenho nos pacientes de alto risco, como nós temos feito rotineiramente, levar rapidamente para a intervenção. A outra informação importante é o uso associado de antagonistas do receptor 2B3A. Também por questões de custo-efetividade, nós temos sido muito conservadores no uso dos antagonistas do receptor 2B3A, em particular o apiximab. Nós deixamos a critério do operador usar e nós usamos raramente essa intervenção. E havia uma hipótese, até agora março desse ano, havia hipótese de que com a utilização ampla de clopidogrel com dose de ataque adequada de 600 miligramas, talvez nós não precisássemos de antagonista do receptor 2B3A. Mas isso mudou. Com esse estudo, que é o ZAREACT-2, 2.000 pacientes com síndrome coronariana aguda, todos eles tratados com angioplastia, eles eram randomizados só após se decidir pela intervenção percutânea. E eles recebiam apiximab ou placebo, recebiam clopidogrel nas doses contemporâneas, IAS, e o desfecho aqui, de novo, morte, infarto do miocárdio, revascularização de vaso alto. E aqui um dado importante, não há vantagem de fazer a administração do apiximab nos pacientes com troponina normal. Então essa é uma informação extremamente útil, que na realidade nós já fazíamos, mas há sim uma vantagem significativa, com um efeito absoluto bastante grande e significativo, de administrar apiximab, portanto melhorando a nossa intervenção com possivelmente menor alteração dos marcadores de necrose, que foi o que aconteceu no estudo ictus. Portanto, eu deixaria então a minha visão final para o manejo desses pacientes, concordando parcialmente com a professora Carise, de que nós temos que levar os pacientes de alto risco para a cinecoronariografia. Essa intervenção deve ser precoce, baseado na melhor evidência disponível. A dose de ataque de clopidogrel é 600 miligramas, quando o paciente vai ser tratado em menos de 6 horas do planejamento do procedimento. E os pacientes, nós devemos talvez aumentar a utilização de apiximab nesses pacientes de alto risco, que são levados precocemente para a intervenção. Muito obrigado.